Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Entre Livros e Prosa. Eu sou o André, estou hoje aqui para fazer um vídeo, uma resenha do Sementes no Gelo, né, do mestre André Bianco. Não é o primeiro livro que eu leio do André, né, o primeiro livro que eu li dele já fiz até resenha, né, chama O Senhor da Chuva, gostei bastante, né, e a partir disso eu fui comprando vários. Hoje devo de ter aí uns 10 livros do André, pelo menos, já estou lendo eles, a maioria, alguns séries, né? Mas hoje eu vou trazer para você justamente um que não é uma série dele, é um livro que ele lançou, né, solto aí, né, onde vai terminar. O tema do livro me chamou muita atenção de falar justamente do livro pelo seguinte, né? Como vocês já viram aqui, Sementes no Gelo. Eu, sinceramente, eu pensei, falei, pô, o André Bianco deve ter escrito um livro mais ou menos baseado lá no Alasca, Antártida, Polo Sul, Polo Norte, algum lugar mais ou menos assim, né? E, na verdade, não tem nada a ver. O André Bianco, para quem não conhece as obras dele, ele é aquele brasileiro da gema mesmo, né? Até hoje, todos os livros que eu li dele, ele escreve todos aqui no Brasil mesmo. E essa história aqui passa sim em Osasco, na Grande São Paulo. E é um livro bastante interessante. Ele é um livro de um suspense, né? Um pouco de drama e um pouco de terror, né? Eu acostumado com bastante terror, um terror pelo menos moderado. Moderado, né, pelo meu costume. Então, no comecinho do livro, só para vocês verem que o André já coloca um tema inicial ali, só para a gente entender do que baseia o livro, né? Só para a gente entender do que baseia o livro. Falando da história de Damião. O Damião, ele acabou de ser preso e ele tem um problema aí de pedofilia. E obviamente que isso, quando cai na população, acaba... ninguém gosta de um pedófilo, né? E o pessoal ali, os delegados, todo mundo sabia que deixasse lá fora, a polícia, a população queria linchar ele. E se colocasse ele numa cadeia, uma cela comum, também os presos iriam linchar ele. Então ele estava numa cela especial. E eis que 3 criancinhas lá por volta de 7, 8 anos adentram na delegacia. O policial de plantão até achou que ele estava ali para tomar uma água, alguma coisa, já que na frente ele tinha uma grande multidão com câmera de TV e tal. E a surpresa dele é a hora que ele viu que essas crianças iam para dentro da carceragem. Aí ele se tocou, falou, nossa, essas crianças vão entrar ali que tem bandido tudo junto. A hora que ele foi ver as crianças já tinham passado pela primeira porta com grade e estava trancada. Ele vai abrir e estava trancada. Falei, mas como que essas crianças passaram por aqui? Correu no balcão, pegou a chave dele, destrancou. A hora que ele foi adiante, as crianças já estavam no outro setor que também tinha passado por outras grades. E aí ele começou a ficar intrigado. Como que essas crianças estão passando por essas portas, tudo trancado? E quando ele menos se dá conta, as crianças já estão dentro da cela com o Damião. E a hora que ele chega perto, né, só escuta uma gritaria lá dentro, né? Alguma coisa como batendo muito forte no portão, né? E nisso chegam alguns policiais, outros amigos dele, e a hora que eles conseguem arrombar a porta, né, com o uso dos serralheiros, está lá o Damião todo arrebentado, todo batido, todo estourado, né? E não tinha vestígio de criança nenhuma. Aí já começa, né, com isso o André já deu aquela... O André Bianco já deu o ar de mistério, né, que a gente vai trabalhar aqui com fantasma, alguma coisa do gênero, né? Inclusive o próprio nome, que é Sementes do Gelo, tem um porquê. Eu não vou falar o porquê do Sementes do Gelo, porque algumas pessoas podem achar que eu vou estar fazendo spoiler. Então, conforme vocês vão ler no livro, né, basicamente chegando um pouco mais pro final, vocês vão entender bem o Semente do Gelo. Falando mais um pouco do livro, então, né, na resenha, eu gostei bastante do jeito. É um livro que eu me identifico, né, tá dentro da minha área de leitura, que eu gosto bastante, né? E o André, ele trabalhou bastante essa área do terror, né? Um pouco a parte espírita também, mas é questão, né? Os os autores, às vezes, uma questão própria não de religiosidade, mas sim para a história fluir, né? E ele vai fluindo muito bem. E o interessante aqui do livro é um livro curto, né?
174 páginas só. Eu até li esse livro aqui, que eu estava lendo uma série muito longa, até usei o conselho do nosso amigo Dan Folter, né? E ele falava, pô, depois de você ler um livro muito grande, você lê um livro menor, né? Pra dar mais parecida, mais gostoso. E eu usei bem esse livro, ele veio bem a calhar nesse momento aí de sair de um livro grande para um livro médio. O livro, praticamente, ele vai falar de 3 pessoas importantes aqui do livro, né? É o Tânio, que ele é um detetive particular. E ele está, vamos dizer assim, o português está numa pindaíba, né? Passando apertado, porque ninguém contrata ele. E esse que cai ali na casa dele, ali no escritório dele, aliás, a Lisete. A Lisete era uma amiga dele de escola, amiga dele de tempo, né? Com o qual ele até teve um caso. E ela veio pedindo para ele, pelo amor de Deus, pedindo ajuda, que dentro da casa dela tinha alguém chamando ela de mamãe. Era mamãe pra lá, mamãe pra cá e não tinha ninguém na casa. Ela chegou lá desesperada, chorando, né? Não tinha muito o que fazer. E ele, a princípio, né, ela contando que ela tinha acabado de se separar, tal, ele falou, então, né, isso aí é coisa emocional. Tanto que ela foi pegando no pé dele, até que ele precisou passar uma noite na casa dela, no apartamento com ela, né, pra ele ver se ele escutava alguma coisa. Ele, na hora que ela chamou pra dormir na casa, imagina, ele ficou uma alegria danada. Fazia muito tempo que ele via ela, uma moça muito bonita, né? E chegou lá e já chegou até com segundas intenções, achando que eles iam reviver os momentos de adolescência e tal, né? A não ser os problemas que eles tiveram na hora, que a primeira coisa que ela fez já foi mandar ele dormir na sala, obviamente. Né? E ele ficou vendo navios e, para ajudar, começou a ouvir vozes também. Então, assim, o livro é bem interessante, né? Algumas partes até engraçada, porque depois de um certo tempo, o que acontece? Do livro vai entrar a figura de Rogério. Quem é o Rogério? O Rogério, ele é o ex-marido da Lisete, que também entra na história, por quê? Porque ele também está ouvindo vozes, mas aí, obviamente, em vez de chamar ele de mamãe, chama ele de papai. E o mais interessante é que essas crianças que começam a aparecer, que não foi até no caso do Damião, que conversando com o pessoal, elas vão se engajando cada vez mais. Ele vai investigando isso, obviamente ele é um detetive, a função dele é investigar. Cada vez mais esses casos estão acontecendo em Osasco, né, ali na Grande São Paulo ali, e ele vê ele começa a acreditar realmente que a Lisete ela não está tendo um surto psicótico, alguma coisa disso, né? Mas sim, passa sim, realmente tudo indica que seja algo sobrenatural, a ponto de chegar no momento que ele não saber para onde ele vai, para onde ele vem. Ele começa a pedir ajuda para delegado, começa a pedir ajuda para os amigos dele ali. Por ele ser um detetive, né? Ele ser uma pessoa cética, né? Ele não acredita no sobrenatural. E esse ceticismo dele, né, vai mudando com o tempo, do desenrolar do livro. Bom, pessoal, então fica aí a dica para vocês, né? Não vou adentrar mais no lado espiritual para não estragar a leitura de vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? É um belo de um livro do André Bianco, né? Uma capa bem interessante. E eu falar para vocês, no final do livro, né, ele deixa... Eu falar a verdade para vocês, eu li esse livro aqui, eu fiquei pensando um tempão depois a situação que ele coloca no final do livro, né, dessa semente do gelo. Por que da semente no gelo? Realmente é uma coisa que depois ficou me martelando na cabeça há algum tempo, né, que eu acredito que seja a ideia do autor, né, quando você lê, né, você ficar pensando refletindo sobre o livro aí. Beleza, pessoal? Até mais. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Não deixe de dar aí seu joinha. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se por favor e já deixa o sininho ativado para vocês irem recebendo aí os nossos próximos vídeos. Valeu, pessoal, até mais.